dentro do que nós estamos passando, não deu para fazer nenhuma atividade, até porque semana passada foi feriado e aí também não tivemos aula, né? Aí ela falou que parece que é professor ou é professora que dava aula para vocês? É Rossini, não é isso? Isso mesmo, era professor. Professor, tá. Aí ele falou que parece que aplicou uma atividade com vocês, ia falar com ele e tal, mas ela não me deu retorno, tá? Eu vou cobrar, porque ela parece que tem conselho de classe na próxima semana, e assim vocês estão sem nenhuma atividade, não sei se vocês fizeram uma atividade valendo nota e tal. Então, o que eu queria combinar com vocês, tá? Eu vi que a sala de vocês aí deve ter um... Eu entrei no NSA agora há pouco, vi aí que tem, acho que tem umas 20 pessoas aproximadamente. Então, eu posso estar criando lá, só para vocês não ficarem sem nota, tá? Alguma atividade, claro que só tem 2 aulas, mas aí a gente tenta fazer de alguma forma. E aí eu coloco notas assim para vocês, todo mundo ir, e aí depois vocês recuperam na próxima aula, na brincadeira. É assim, eu pensei em colocar, se ela não colocar nenhuma nota, né, vocês não tiverem nenhuma menção, né, porque eu não consigo dar menção nenhuma, porque não fizemos nenhuma atividade, né. Então, o que eu deixa eu falar com eles, para não assustar ninguém. Então, eu ia tentar alternar entre B e MB de forma aleatória, só para vocês ficarem com nota, tá? E aí depois a gente faz o ajuste no final de julho, que é quando vai terminar o semestre. Tudo bem? Então, por mim tudo bem, mas se eu não me engano, professor, a gente entregou algumas, acho que se eu não me engano, acho que 2 atividades ou uma para o professor Rossini. Ele tem uma atividade nossa. E essa que ele tinha passado para a gente, mesmo que a Mariana peça para a gente fazer, pelo que o senhor estava explicando da aula passada, a tabela que ele passou para a gente a tabela que o senhor falou do imposto, não, tá errada, né? Ela tá defasada, o senhor teria que arrumar, não é? Então, mas aí depois eu explico para vocês, né, dentro do momento que a gente chegar nesse conteúdo, eu explico para vocês e vocês fazem a atividade de Não, forma tudo bem. correta. Tá? Sim, eu tô falando que se ela quiser manter essa atividade que ele tinha passado para a gente alguns dias antes do senhor entrar, Sim. se a gente for fazer, nós vamos fazer pela tabela que ele passou, a tabela antiga, entendeu? Entendi. Mas agora, assim, na verdade, vocês não vão passar. Agora não vai ser passado nada para vocês fazerem mais nada. Tá. Você Eu tem que achei que ela fechar a teria. nota. Eu achei que ele ia querer passar o que ele tinha cancelado, entendeu? Eu achei que ela ia querer a mesma coisa. Não. Eu pedi para elas, tinha alguma atividade que ele já tivesse passado para vocês, já tivesse uma menção atribuída. Entendeu? Porque eu preciso lançar nota lá. Nós entregamos alguma coisa para ele. E como eu não tenho nada de vocês, eu preciso que o outro professor fale, não, a menção de fulano de tal é tanto, tanto, e é essa nota que vai constar no boletim dessa primeira rodada, tá? Posterior a isso se eles me passarem. Se eles não me passarem, o que eu estou combinando com vocês? Eu vou, de forma aleatória, um vai ficar com B e o outro vai ficar com MB. Um vai ficar com B e o outro vai ficar com MB, tá? Para quê? Porque senão, se eu colocar tudo MB, vamos falar assim, pô, o professor não aplicou avaliação nenhuma. E se eu colocar tudo MB ou B, se eu deixar uma única nota, eles já vão perceber que eu estou fazendo besteira. Só que para evitar que vocês fiquem sem nota, eu preciso lançar alguma coisa lá. Não posso mandar o boletim de vocês em branco. Mas aí, como eu não tive nenhuma oportunidade de fazer avaliação, então, por isso que eu estou combinando com vocês, tá? Eu vou tentar resgatar com o professor Rossini. Se eu não conseguir, aí eu vou ter que ajustar dessa forma. A não ser que a coordenadora falar, não, a gente se vira por aqui. Se ela falar dessa forma, aí não tem problema nenhum. Tá bom? Bom, vocês, assim, é uma sala que vocês se conversam, vocês têm um grupo específico que vocês conseguem se organizar para montar grupos entre vocês, mesmo em distância? Temos, a gente tem um grupo da turma A. Tá bom, beleza. Não, porque eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre tipos de contrato de trabalho, tá? Mas não é para semana que vem, não, é para o dia 11/6. Semana que vem é dia 4 ou 5, sei lá, deixa eu ver. Semana que vem é dia 4, tá? E aí
ficaria então para outra quinta-feira, dia 11/6. Então aí vocês têm 15 dias para montar, e aí cada grupo vai fazer um tema, tá? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu até abrir aqui já o meu PowerPoint. E aí a gente vai dar continuidade ao conteúdo. E também na sequência, aí já isso já é para a semana que vem, um dos exercícios para vocês fazerem, tá? Mas os exercícios de hoje é só conceitual, é só conceito. Ainda não tem nenhum cálculo. E eu fiquei feliz que nós vamos ter aula aí até o final de julho. Então, nós vamos ter aproximadamente, pegando aqui, vamos ter aula dia 4, dia 11, dia 18, dia 25/6. Aí nós vamos ter aula dia 2, dia 9, dia 16. Então são mais ou menos aí uns 7 a 8 dias de aula que a gente vai ter para a gente trabalhar conteúdo. Que aí dá para dar bastante coisa para vocês. Tá? Mesmo tendo um trabalhinho na sequência. Então, eu não vou precisar anotar nome de grupo, nada dessas coisas, tá? Como é que eu costumo trabalhar? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os temas. Quantos grupos vocês têm? A sala tem quantos grupos? Professor, é um grupo só da sala toda no WhatsApp. Não, beleza. Eu digo não tem assim. separação de grupo ainda. A gente não chegou a fazer não. nenhum. Ah, vocês não conseguiram, vocês não fizeram nenhum grupo aí, nenhum trabalho em grupo. Não, isso não, beleza. A gente Grupo de faz o trabalho WhatsApp, tudo bem, individual. tá certo. É um só mesmo. Tá. Não, isso aí é perfeito. Então, eu precisava que não, o que eu você... falo do grupo do WhatsApp, professor, é que tem a turma A e a turma B. É do 1 ao não. 20 e do 21 ao 40. É isso que a gente Ah, tem para saber diferenciar as aulas. Agora, grupo de trabalho a gente não tem, não. Entendi. Então, aí o grupo aí vocês vão tentar se organizar Isso, para vocês fazerem esse trabalho de apresentação, tá? Então, assim, vocês não precisam aparecer na câmera como eu estou aparecendo, vocês podem ficar de pijama, pode ficar com os olhos cheios de remela, com o cabelo despenteado, não tem problema nenhum, tá bom? É só para... Aí vocês, no dia, vocês vão me passar o material por e-mail, e aí eu abro aqui no meu e-mail, e aí vocês fazem a apresentação. É assim que funciona. E está funcionando muito bem aí, de todas as turmas que têm que fazer trabalhos de apresentação, mesmo à distância. Tá? Então aí vocês se organizam para saber quantos grupos vão dar. Tá? Aí, ó, 4, aí me falaram aqui no chat que dá para fazer uns 4 grupos de umas 5 pessoas ou 5 grupos de 4 pessoas. Aí vocês escolhem dentro dos temas que a gente tem disponível. A gente tem disponível, vou falar para vocês que nós temos disponível 8 grupos. Aliás, 8 temas. Se forem 4 grupos, cada grupo faz 2 temas. Ponto final. Tá? Bom, vamos começar então. Eu vou falar sobre o trabalho, já estou dando essa introdução, e aí depois o conteúdo de hoje ele é mais... Tem 20 questões para vocês responderem para a semana que vem. Tá? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Aí eu acho que vocês já estão vendo. Muito bem, então vamos lá. Então, ó, trabalha em grupo, aí eu coloquei no máximo 6 integrantes, mas aí quanto maior o grupo, mais coisa tem que estar para fazer, tá bom? Aí todos do grupo deverão participar, a apresentação deverá ser em PowerPoint e enviar para o meu e-mail no dia da apresentação para eu poder compartilhar a tela com vocês, tá? Caso alguém no dia tiver problemas para apresentar, poderá fazer em outra data, porém vai ter que fazer a apresentação sozinho, tá? Porque pode ter problema de conexão, pode ter problema de energia. Vai ficar sem nota? Não, não vai ficar sem nota, só que vai ter que apresentar sozinho numa outra aula, ok? Muito bem. Então, os temas são esses. Determinada experiência,
indeterminado, terceirização, temporário, estagiário, menor aprendiz e autônomo. Então, existem 8 tipos de contrato de trabalho que é importante que vocês conheçam, que vocês saibam, tá? Eu posso deixar com que vocês façam a escolha, tá? Tem sala que se organiza, tem sala que fala eu vou ser o primeiro grupo, eu vou ser o segundo, eu vou ser o terceiro, e tem sala que eu preciso intervir, dizendo que você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Aí eu não sei como que é a sala de vocês, né? Se vocês têm autonomia para vocês se organizarem e falar, não, professor, ó, os grupos são esses, e o grupo 1 vai fazer tal, o grupo 2 vai fazer tal, o grupo 3 vai fazer qual, e o 4 vai fazer tal. Então, eu deixo vocês à vontade. Aí vocês têm que me falar como é que vocês preferem. Se forem 4 grupos, cada grupo faz 2 temas. Então, na verdade, eu não sei se vai dar 4, porque alguns alunos não estão mais. Camila, acho que tem algumas pessoas que não estão mais. Então, a gente vai precisar rever isso aí. A representante de sala é a Doris, e ela é da turma A. Ela consegue Tá. organizar isso aí certinho, e Tá aí a bom, aí gente vocês passa para podem o me senhor passar aí no depois. decorrer da semana. Isso. Isso, não tem problema Tiago, nenhum. se a gente vê Eu que está tenho... dando muita confusão, aí a gente avisa o senhor escolhe Tá e bom, passa o perfeito. tema para cada um. Então, vamos esperar essa semana. E, na Tá bom, verdade, a gente não teve nem tempo de se conhecer ainda, assim, não deu nem tempo de formar entendi, grupo, nada disso, entendeu? entendi, A gente vai se entendi. organizando com a Doris, que é a representante, e aí depois a gente passa para o senhor. Tá bom, tá perfeito. Vocês podem me falar na quarta-feira, na quinta-feira da semana que vem. Não precisa Isso. nem me mandar nada de e-mail, nada. Vocês podem direto falar na quinta-feira da semana que vem, tá? Aí se Tá, até semana tá. que vem ninguém conseguiu se organizar, aí a gente se organiza na aula da semana que vem. Isso. A gente faz a contagem de quantos tem mesmo, né? Quantos vão participar também. Tem algumas Sim, a pessoas, igual o única, senhor falou, que está com problema de internet, então a gente vai precisar ver isso também. tá, a única exigência que tem com relação aos temas, que não dá para fazer separado, é o item 2 e 3 tem que ser junto. Então o grupo que fizer o 2 tem que fazer o 3, tá? Aí os demais pode ser escolhido assim, um grupo faz o 1 e o 5, o outro faz o 4 e o 6, mas o 2 e o 3 aqui, ó, não tem jeito de fazer separado porque um depende do outro, tá? Então esse quem pegar esse tema aqui, ó, tem que fazer esses dois juntos. Aí os demais pode ser distante. Pode ser o determinado e o autônomo, pode ser terceirização e estagiária, não tem problema nenhum. A única exigência é a experiência determinada tem que ser junto, porque um depende do outro. Então fica assim. Semana que vem vocês me Beleza. falam se vocês conseguiram se organizar. Tá bom? Então vamos seguir. Bom, não sei se foi contigo, você é a, que falou comigo agora, você é a Eu sou a Juliana. Juliana. Não sei se foi você que ficou atônita, né? Na última semana, quando eu falei sobre insalubridade, que você Ah, comentou sim, com o que você falou que professor, era 20, 30, né? Tinha valores. isso, que o professor comentou com vocês sobre que era um percentual só, né? E aí eu havia falado que a insalubridade tem 3 percentuais calculados sobre o salário mínimo. E aí, diante disso, para ratificar a minha colocação na aula, eu fiz questão de colocar esse site, tá? Eu vou abrir ele para você verificar dentro do que eu havia falado, tá? Tem que descompartilhar, abrir o site e depois eu compartilho novamente. Então eu vou colocar lá no site, aí eu abro e mostro para vocês. Esse dado está, deixa eu ver se ele vai pegar aqui direto. Desde, acho que agosto de 2019. Então, não é algo tão velho assim, não. Vou colocar lá na internet e aí eu
Eu mostro para vocês o que diz o site e depois a gente volta no conteúdo aqui. Ó, é 29 de agosto de 2019, tem no site aqui sobre insalubridade. É um site contábil que fala sobre o que é insalubridade e os seus percentuais associados. Aqui, ó. Vou compartilhar para vocês. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. O pessoal está perguntando aqui. Boa noite, a dona Doris está com isso na internet e não está conseguindo participar da live. Tudo bem, não tem problema não. Depois vocês comunicam com ela e essa aula está sendo gravada, ela pode verificar tudo que nós estamos falando aqui com relação ao que nós estamos combinando para ela resolver. Estou colocando que a Doris está com estabilidade de internet e não está conseguindo participar. Então, a gente está aprontando para a Doris resolver aqui. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela da internet para vocês verem com relação aos percentuais. Bom, o site chama jornalcontábil.com.br e aí ele diz aqui sobre grau de insalubridade, conheça os percentuais. Então tem o grau mínimo, as atividades consideradas com baixa insalubridade são aquelas que estão no limite da tolerância de cada uma das funções e cargos. Geralmente não há danos no curto prazo dessas atividades. Então, ó, 10%. Tá? Grau médio, 20%. Mais preocupantes, as atividades que estão dentro do grupo do grau médio são aquelas que já podem apresentar alguma consequência no período mais rápido, como no médio prazo. Essas atividades também têm uma exposição maior, ou o contato é ainda mais exagerado. E, por fim, as atividades que têm insalubridade grau máximo são as mais perigosas e nocivas de fato à saúde do trabalhador. Neste grupo, as consequências costumam aparecer mais rapidamente, já no curto prazo, e por isso mesmo são as de maior porcentagem de pagamento. Então, ó, exatamente do jeito que eu mostrei para vocês. Grau mínimo, grau médio e grau máximo. Tá? Então, só quis fazer uma ratificação aí com relação ao que eu havia apresentado para vocês. E aí a gente volta aqui no tema. Foi até bom para poder fazer uma relembrança aí dos assuntos que nós comentamos. Então, perguntando como é que eu quero o trabalho. O trabalho eu quero assim, vocês vão pegar o tema que vocês escolherem, né? Os 2 temas que vocês escolherem, provavelmente haverá 2 temas para cada grupo. Pegar as principais informações daquele tema e colocar no slide de PowerPoint. Só isso. Não tem segredo, não. Não quero nada sofisticado. Quero que seja objetivo, né? Talvez aí 3 slides para cada tema, 4 slides para cada tema é o suficiente para explicar o trabalho, tá? É uma coisa mais tiro curto mesmo, só para vocês conhecerem aí sobre os tipos de contrato de trabalho. Bom, vamos dar então ao passo aqui do... Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem. Então tá bom. Então, vamos comentar aqui.
Tá bom, então vamos lá. Então aqui só foi para fazer a ratificação, né, do que eu havia já explicado para vocês sobre o adicional de salubridade, só para confirmar, 10, 20, 40%. Então nós temos aí, de acordo com o risco, se tiver muito exposto, pouquíssimo exposto, ou tiver entre um e outro, aí fica o grau médio, tá? Aqui é a legislação, que eu acho que eu já tinha passado no slide anterior, né, lá na última aula. Eu acabei colocando aqui novamente. Se o local de trabalho for insalubre e perigoso, a empresa pagará apenas um adicional. Acho que isso eu já havia comentado com vocês. E aí tem os percentuais, 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo. Hoje o salário mínimo está R$ 1.045. Então, quando cair exercício para vocês fazer cálculo de adicional de insalubridade, né, eu vou dizer que a exposição dele é mínima, ou é média, ou é máxima. Aí você já sabe quais os percentuais associados a cada tipo de insalubridade, tá? Ou então eu dou o percentual e você já sabe que vocês têm que calcular sobre o salário mínimo. O salário mínimo, então, é R$ 1.045. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar para vocês hoje sobre o adicional noturno, tá? O adicional noturno, ele está ligado para quem trabalha à noite. Nossa, professor, como você é espetacular. Adicional noturno para quem trabalha à noite. Então, o adicional noturno... Cadê minha canetinha aqui? Adicional noturno, artigo 73 da CLT, parágrafo 1º, diz que a hora do trabalho noturno será computada num período de 52 minutos e 30 segundos. O que significa isso? Quem trabalha no período noturno não tem uma hora de 60 minutos. A hora de quem trabalha no período noturno representa 52 minutos e 30 segundos. Tá? Por que vocês acham que quem trabalha no período noturno tem uma hora reduzida? Perde não, né? Ganha 7 minutos e 30 segundos a cada hora trabalhada. Pode errar, hein? Aqui pode errar muito, tá? Aqui não tem problema nenhum. É porque Professor, pode repetir de novo, por favor? É assim, ó. Por que o trabalho noturno, para você receber um adicional, ele tem uma hora reduzida, né? A hora para nós que trabalhamos diariamente, né? Tirando o problema da pandemia, mesmo com a pandemia, quem trabalha no período diurno, né? Que é durante o dia, a hora conta a cada 60 minutos. Só que quem trabalha no período noturno, a partir das 22 horas, a hora é considerado, uma hora é considerado em 52 minutos e 30 segundos, e não em 60 minutos. Por que tem essa redução de tempo para considerar uma hora? Quem sabe? Pode arriscar, gente. Hã? Vocês sabiam disso? Não sabia, professor. O professor Rossini chegou a comentar isso com vocês? Não. Não que eu saiba, que eu escutei, não. Tá bom. Então é assim, ó, por que a hora é considerada 52 minutos e 30 segundos? Porque assim, o legislador, na hora que ele montou a CLT, eles entendem que quem trabalha durante o dia é diferente de quem trabalha durante a noite. O que você faz durante o dia, você não faz durante a noite. E o que você faz durante a noite, você não faz durante o dia, no período de trabalho. Então, você vai poder ir no banco à noite, quem trabalha das 22 às 5 da manhã? Não. Então, essa pessoa que trabalha no período noturno, mas a pessoa acostuma, professor.
Lógico, ela acostuma. A gente tem um relógio biológico do nosso corpo humano que ele acostuma dormir de dia para trabalhar de noite, que é diferente da grande massa que dorme de noite para trabalhar de dia. É a mesma coisa de quem trabalha. Podemos comparar uma pessoa que trabalha durante o dia com uma pessoa que trabalha durante a noite? No meu entendimento, não. Né? Por mais que a pessoa acostuma, a noite dela é como se fosse o meu dia. Né? Na hora que você está trabalhando, ela está dormindo. E na hora que ela está dormindo, você está trabalhando. É esquisito isso, né? Então, o legislador entendeu que a pessoa ela tem como é que eu posso dizer assim? Ela tem um prejuízo na sua saúde. Então, por isso que eles tiraram 7 minutos e 30 segundos de cada hora. Tá? E, além disso, de quem trabalha no período noturno, ainda tem a possibilidade de ganhar um adicional noturno. Então, você trabalha menos e ainda tem um adicional noturno. O período compreendido do trabalho noturno é entre 22 horas e 5 horas da manhã. Professor, mas aqui não vai dar 8 horas. Não, não vai dar 8 horas, vai dar 7 horas. Então, quem trabalha no período noturno vai trabalhar 7 horas dentro do período noturno. Tem empresas que falam, beleza, você trabalhou no período noturno, entrou às 22, saiu às 5, beleza, é como se você tivesse trabalhado 8 horas. Tem empresa que libera. Tem empresa que faz o colaborador, o funcionário, trabalhar até às 6 da manhã. Então, entra às 22 e sai às 6. Porém, como ele trabalhou o tempo todo no período do adicional noturno, ele vai ganhar o adicional noturno que representa 20% do salário hora dele. Tá? Então, a cada hora dele é 52 minutos e 30 segundos, porque quem trabalha à noite não é igual para quem trabalha durante o dia. Dormir de dia é diferente de dormir de noite. Uma vez ou outra a gente pode até fazer essa troca, mas o corpo não fica muito adaptado para quem... Não sei se tem alguém de vocês que tem esse tipo de trabalho de entrar às 22 horas, no caso não porque vocês estudam, mas, né, ou entrar um pouco mais tarde, sei lá, 23 horas, 24 horas, né, meia-noite, e sair de manhã do outro dia. Então, o corpo acostuma, mas não é confortável, é isso que eu quero dizer. Ô, professor, Pois não. não, meu pai trabalhou muito tempo, assim, trabalhar de madrugada, né? E eu Uhum. não sei se agora na nova legislação, mas antes tinha redução também na hora de se aposentar, né? Sim, sim. É. Tem ainda um período ainda que é considerado aí para a hora que você vai se aposentar. Porque ele entende que o seu corpo ele não foi feito para você dormir de dia e trabalhar de noite. A gente faz isso por causa de dinheiro, para poder se sustentar, para poder ganhar o pão do dia a dia, mas a gente não, o corpo ele não foi constituído para essa finalidade, né? Então, o adicional noturno é pago por cada hora de serviço prestado no período compreendido das 22 horas. Então, quem trabalha sempre no período das 22 às 5 da manhã tem direito ao adicional noturno. De quanto? 20% sobre o salário base, ou melhor, 20% da hora diurna, tá? Então, nos nossos cálculos, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o salário base, dividir por 220, aí você vai chegar no valor hora. Sobre o valor hora, você aplica 20%. Se a pessoa trabalhar das 22 às 5 direto, todos os dias do mês, todos os dias de trabalho, não precisa fazer essa continha. Você basta pegar 20% e aplicar diretamente ao salário dela. Essa continha ela só é válida para quando você precisa calcular parte do salário da pessoa que entrou no adicional noturno. Tá? Então, por exemplo, nos nossos exercícios vai cair assim, fez 10 horas de adicional noturno. Aí tem que fazer essa continha. Salário base, vamos supor, R$1.000, dividido por 220, o valor que der multiplica 20% e multiplica pela quantidade de horas que ele trabalhou durante o mês. Aí você tem o adicional noturno. Mas se ele trabalhou o mês inteiro com o adicional noturno, não tem necessidade de fazer essa continha. Basta pegar os 20% e aplicar sobre o salário base da pessoa. Tá?
Então, o que eu estou dizendo é assim, ó, ele tem um salário base de 1.480. Aí, ele quer saber qual que é o salário da hora dele para poder aplicar os 20%, que aqui nesse exemplo, ele está dizendo que a pessoa trabalhou 10 horas de adicional noturno durante o mês. Então, você vai pegar o salário da pessoa, dividir por 220, vai dar R$ 6,73 por hora. Aplica 20%, então a hora desta pessoa passa a ser R$ 8,00. E não 6,73, porque tem um adicional de 20%. Quantas horas ela fez durante o mês de adicional noturno? Que pegou o horário do adicional noturno. 10 horas. 10 vezes 8, R$ 80,00. Vai sair lá no Olerite a título de adicional noturno. Entenderam? Professor, Pois não. o que seria esse 1,34 de acréscimo? É os 20%. Se você pegar 20% de 6,73, é R$ 1,34. Entendi. Entendeu? Como é que você calcula 20% Entendi. na calculadora? Você pega 20 e divide por 100, vai dar 0,2. Aí você pega 0,2 vezes 6,73, vai dar R$ 1,34. Entendi, obrigada. Nada. Tranquilo aí, adicional noturno? Agora você já tem bastante coisa, hein? Adiantamento salarial, periculosidade, insalubridade, adicional noturno. Hoje eu vou explicar vale refeição, vale transporte. Bom, vamos lá. Faltas. Agora vamos falar de faltas. Faltas é bastante polêmico. Bom, existe aí 4 tipos de falta, tá? Existe a falta legal, que é parecida com a falta abonada, parecida, pode ser considerada também, às vezes, igual, a justificada e a injustificada. Então, o que é uma falta legal? Legal não é porque é legal faltar, não é isso. Legal porque está na lei, tá? Por isso que chama legal. Ou então, falta abonada tem a mesma característica. É aquelas que são amparadas por lei ou convenção coletiva de trabalho. Então, como eu disse para vocês na aula passada, sempre tem que estar vinculado à legislação ou então no acordo coletivo de trabalho que tem força de lei, tá? Mas nunca pode estar em desacordo com o que diz a CLT. Falta abonada é a faculdade de um empregador não descontar o período que você tiver ausente, né? Justificada mediante comprovante não amparado por lei, mas liberado pelo empregador. Injustificada é a situação sem amparo legal e não liberada pelo empregador, que pode ser descontada também. Então vamos falar um pouquinho de cada aí. Legal é aquela falta que você tem um documento que comprova e está na lei, que é amparada por lei. Exemplo, nascimento de bebê. Então a mãe está afastada, vai ser afastada por licença maternidade, ela vai ter o bebê. Ela não pode trabalhar no período, geralmente, 120 dias, 4 meses. Ela vai ficar ausente do trabalho por 4 meses. Isso é uma falta legal ou uma falta abonada, tá? Porque ela tem um documento que é o registro de nascimento da criança. Então, isso é amparado por lei. Casamento. Então, vou casar. Qual que é o documento que é amparado por lei? A certidão de casamento. Morte. Qual que é o que é amparado por lei? O atestado de óbito. Todas essas não tem como a empresa descontar. Professor, Pois não. essa de morte, tem alguma coisa na legislação que fala que é só mãe, pai, parentes muito próximos? Porque tem algumas que irmão, eu não sei se deixam. Acho que depende muito da empresa. Na Não sei se verdade, tem alguma coisa comprovada, assim. Ou é mais então. acordo do funcionário Não, com. não. A lei diz o seguinte, que é ascendentes e descendentes, né? Então é tudo parente próximo mesmo, é irmão, pai, mãe, filho, filha, tá? Agora aí
no que não pega é assim, a tia, a avó, cunhada, entendeu? Aí não pega mais. Ah, mas eu morava com a minha avó porque eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Beleza. Para você, para considerar a sua avó como um atestado de óbito, vamos dizer assim, você tem que ter informado para a empresa em algum momento lá, quando você entregou a sua documentação, que nós falamos na última aula, de que você mora com a sua avó. E aí, em caso de ausência dela, você tem como justificar e não ter esse problema de ser amparado por lei. Tá? Então, às vezes, o vô ou a avó substitui o pai e a mãe. Mas a pessoa, quando entra na empresa, já tem que estar informando isso para a empresa, porque a empresa não vai adivinhar, né? E também não dá para você ficar matando a avó ou o vô 5 vezes no ano, né? O cara faltou, fala, morreu minha avó. Não, morreu meu avô. Aí passa 6 meses, não, morreu minha avó, não, morreu meu avô. Tem gente que mata a avó umas 3 vezes no ano. Já conheci gente que deu essa justificativa e quer fazer com que a empresa não desconte, tá? Qual o objetivo disso? É para você não ter desconto no seu salário. É para esse motivo que a gente apresenta o documento, tá? Mas tia, tio, vô e vó ainda, em alguns casos, ainda é aceito, tá? Irmão, irmã também, pai, mãe, sempre, e a esposa ou esposo. Isso aí é indiscutível, tá? Agora, cunhado, tia, tio, aí já, primo, aí já não pega mais, tá bom? Aí, às vezes, por que tem empresas que às vezes até nem desconta, porque é um momento ruim, tá? É um momento delicado para qualquer pessoa. E como é um momento delicado para qualquer pessoa, tem empresa, dependendo do seu histórico dentro da organização, ela acaba até, às vezes, relevando e não descontando, mas não está amparado por lei, tá bom? Entenderam aí a falta legal? E a abonada é aquela que, de fato, não vai ser descontada também, mas ela é praticamente a mesma que está ligado à falta legal, né? A justificada, ela não é amparada por lei, tá? É aquela que você coloca um motivo porque você faltou. Ele pode ser tanto verdadeiro quanto pode ser mentira. Por que pode ser verdadeiro? O seu empregador acreditar no que você está contando, né? O empregador que eu digo, o seu chefe, o seu gerente, a quem você tem que prestar contas. Pode ser descontado do seu salário? Pode. Pode não ser descontado? Também pode. Então, vai da empresa aceitar ou não a sua justificativa. Se você faz isso uma vez a cada 10 anos, a empresa não, a grande maioria não desconta nada. Não, beleza, sem problema nenhum, tá? Agora, se você faz isso toda semana, é certeza que ela vai descontar, porque ela vai falar que ela vai achar isso como um abuso, tá? Então, é por isso que tem. Então, o que é importante ficar claro é que a justificada, a falta, por mais que você justifique, você está indo para o. Vamos supor que você está indo para o trabalho e seu carro quebra. Furou o pneu e você não vai poder chegar naquele horário, ou então você não vai naquele dia. Você liga para o chefe, ou então você manda uma mensagem, ó, não vou poder ir, porque meu carro quebrou. Está amparado por lei? Não. Você está dando uma justificativa? Tá. Ele vai acreditar se é verdade ou mentira? Depende do que você, do seu convívio com ele, para ele saber se é verdade ou se é mentira. Você nunca foi de carro, aquele dia o carro quebrou? É esquisito, né? Pode estar desconfiando. Você está justificando. Então ele pode também considerar a sua falta ou não, né? Vou contar uma situação que ocorreu comigo há muitos anos, já faz um bom tempo, sim. Uma coisa assim, que só não pode rir, mas aconteceu, tá? Eu estava indo trabalhar, e aí eu trabalhava na região do Paraíso.
E aí, o que aconteceu? Chegou na Sé, tinha que fazer baldeação, descer para pegar a linha azul, para descer na Vergueiro e ir a pé. Muito bem, ali perto do Shopping Paulista eu trabalhava. Aí, era um dia assim, frio, mas tava com problema na linha vermelha, né? E aí, aquela loucura que o pessoal agora com quarentena tá até com saudades de pegar metrô lotado, né? Já vi gente falando que tá com saudade de pegar metrô lotado. E aí, aquela loucura, beleza, chegou na Sé, a linha azul tava parada. Bom, olhei no relógio e falei, bom, o único jeito é pegar um táxi, né? Pegar um táxi até a Bela Vista ali, o Shopping Paulista, vai dar o quê? Sei lá, 10, 15 reais de táxi, é perto da Sé ali, dá até para ir a pé. Bom, mas aí a pé eu ia chegar muito atrasado. Aí eu falei, bom, o único jeito é pegar um táxi. E aí não tinha, peguei um táxi rapidinho. Só que aí, aonde que está o problema de uma falta justificada? Até hoje, se eu contar para alguém da época, o pessoal ri e fala, mano, você tá inventando história. Isso é impossível que aconteceu. Mas aconteceu. Quando eu fui entrar no táxi, na parte de trás, a minha calça rasgou. De ponta a ponta. Fez um rasgo, não foi um furinho, foi um rasgo. Aí eu entrei no táxi, o taxista falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, o senhor não vai para o destino que eu coloquei para o senhor ir. Aí ele falou, não, por quê? Eu falei, não, o senhor vai ter que me levar para casa. Ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, minha calça rasgou. Ele falou, não, mas isso não é possível. Eu falei, é. Aí começamos a conversar, então ele falou, tá bom, então para onde que eu te levo? Eu falei, então o senhor vai lá para Penha. O senhor não vai mais para o Shopping Paulista. Bom, enfim, cheguei em casa, calça rasgada e tal. E aí eu comuniquei meu chefe, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. É uma falta? É uma falta. Justificada? Justificada. Ele acreditou na minha história? Jamais ele acreditou na minha história. Foi verdade? Foi verdade. Você teve prejuízo no salário? Não tive, né? Ele não descontou. Mas ele achou que foi a história que eu estava contando. Tá? Então, tem essas situações. Bom, enfim. Aí nós temos aí também a falta injustificada. A injustificada é aquela que, de fato, você não precisa dar satisfação. Faltei, é da sua conta? Te devo satisfação? Não, então eu faltei porque eu quis faltar. Tá? Então essa daqui, a última, vai realmente haver desconto no seu salário. A de cima pode haver, como pode não haver. Tá? A de cima aí, a justificada, ela tem um grande problema que muita gente pergunta, embora vocês não perguntaram. É com relação à ausência do trabalho por um período. Tá? Então, por exemplo, eu tive que levar meu filho ao médico. Meu filho tem 2 aninhos de idade. Professor, isso entra como justificada ou injustificada? É abonada por lei? Não, não é abonada. Mas meu filho não pode ir no médico sozinho. Sim, mas não é abonado. Os caras, na hora que montaram as faltas, não preveram isso. Tá? Mas eu vou pedir um atestado que eu compareci com meu filho no médico. Sim, beleza. Você pode pedir e levar esse comprovante para a empresa, justificando onde você estava naquele período que você deveria estar prestando serviço à empresa. Pode ser descontado? Pode ser descontado. Mas meu filho não pode ir embora, não pode ir no médico sozinho? Também concordo. Mas se a empresa achar que é abuso, ela pode ir lá e descontar. Tá? Então, esse período que você está ausente, ela entra sempre como justificada se você tiver um comprovante. Tá? Outra coisa, se você tiver que ir ao médico ou ir ao dentista, né, por algum motivo, você tinha um exame para fazer, esse período, não vou falar do exame, não, vamos falar do que você estivesse doente, e aí você fala, não, antes de trabalhar, eu vou dar uma passadinha no médico. Aí você vai ao médico e você ficou ausente lá pela, sei lá, a parte da manhã, e você resolve ir à tarde trabalhar. Eu tenho essa falta ela entra como justificada ou como abonada? Se você não levar comprovante nenhum,
Se você levar um comprovante que você passou pelo médico, ela entra como justificada. Se você levar um comprovante de que você tinha que ficar afastado do trabalho das 8 ao meio-dia, e você chegou na empresa a 1 hora da tarde, que é após o almoço, vamos dar o exemplo. Então, se você tem um comprovante que você passou pelo médico, ela é justificada. Sendo justificada, pode ou não ser descontada. Depende do seu chefe, do empregador. Se você tiver um comprovante que diz lá, deverá ficar afastado do trabalho do período das 8 da manhã às 12 horas de hoje, aí ela entra como abonada, aí essa não vai ser descontada, tá? Então tem essa diferençazinha aí entre faltas. Meu Deus. Bom, então algumas que eu coloquei aí, falecimento de parente próximo, dá 2 dias, casamento 3 dias, nascimento de filho 5 dias, doação de sangue 1 dia anual, tirar o título de eleitor 2 dias, participação em processos judiciais e outras justificativas aceitas pela empresa, tá? Por incrível que pareça, está previsto em legislação doação de sangue. Doação de sangue, desde que você tenha um comprovante, dá direito a 1 dia como uma falta legal e abonada. Nossa, professor, mas tirar sangue não precisa de muito. Pois é, mas a legislação prevê isso. Só que as empresas hoje dizem o seguinte, você vai doar sangue? Vou. Então, você vai doar sangue de manhã e vem trabalhar à tarde. Ou então você vai doar sangue à tarde e vem trabalhar de manhã. As empresas não querem perder este dia para doação de sangue, mas está previsto em lei. Outro que muita gente também não sabia aí, é para tirar título de eleitor. Acho que o título de eleitor sai na hora, ou então você emite até pela internet. Mas tem 2 dias de abonado aí para tirar o título de eleitor. Tá? Ô, professor, Pois não. muitas empresas fazem o dia, né, para tirar sangue lá na empresa mesmo. Exatamente. E não precisa faltar. Exatamente. Acabou a mamata de você precisar faltar para doar sangue. Ela faz um dia para você doar sangue na própria empresa, justamente para evitar com que você se ausente do trabalho, né? Porque a partir do momento que você está ausente do trabalho, quem está pagando o seu salário quando você está na rua é ela, embora você não esteja prestando serviço para ela, né? Bom, o cálculo de falta tem o cálculo de falta por hora e o cálculo de falta por dia. Nos nossos exercícios, hora vai ser falta por dia, hora vai ser falta por hora, tá? Então, o primeiro cálculo aí é por falta por dia. Então, se a pessoa faltar 1 dia, aí depois numa outra aula eu vou explicar para vocês, talvez na semana que vem, sobre DSR, mas a de hoje é só falta mesmo, tá? Então, a falta de dia, você vai pegar o salário base da pessoa e dividir por 30 dias. Por que não por 31? Por que não por 28? Aqui nos nossos exercícios, a gente vai usar sempre 30 dias, tá? Na empresa, ela usa o calendário oficial. A grande maioria usa o calendário oficial. Então, se for um mês de 31, utiliza 31. Se for um mês de 28, usa de 28. Se for um mês de 29, usa 29. Se for um mês de 30, usa 30. Aqui para os nossos cálculos, a gente vai usar 30 dias, senão a gente vai ficar louco, tá? Então, é por isso que eu coloco sempre 30 dias, mas as empresas geralmente utilizam o calendário oficial, tá? Pode fazer também por 30, não tem problema, mas a grande maioria faz pelo calendário oficial. Então, se for por dia, é o salário dividido por 30 dias. O valor que der é o valor que vai ser descontado lá no seu holerite, tá? E se for por hora, aí, mas como que eu calculo a hora, né? Como que a empresa vai descontar a hora? A hora é descontado por esse exemplo que eu dei agora há pouco. Se você vai ao médico e faltou no período da manhã e vai trabalhar à tarde, né? Ou você precisa sair mais cedo. Se você combina com o seu chefe, posso sair mais cedo hoje que eu preciso resolver um probleminha assim, assim, assim. Ele pode dizer sim, como ele pode dizer não. Se ele dizer sim, não significa que ele pode não descontar,
tá? Tem gente que confunde muito isso, fala, mas eu combinei com você, por que veio descontado? Ué, eu deixei você sair, mas vai ter prejuízo no seu salário, você tem que estar ciente disso. Então, fiquem espertos, né? E ele pode dizer não também. Fala, não, hoje você não pode sair, não. Não, mas eu preciso, infelizmente, mas hoje eu preciso de você aqui. Não, mas né? Se você insistir muito e falar, obrigado, eu te comuniquei, mas é uma situação de emergência, eu vou do mesmo jeito. Aí você levanta do seu lugar e vai. Mas você tem que saber que você poderá ter as consequências em relação a isso. Desrespeitou uma ordem, pode ter represálias e além de desconto no seu salário. Tá? Então, salário mensal dividido por 220 horas. Sempre se faz a conta sobre 220 horas, que quando eu estiver falando sobre o DSR, eu explico para vocês por que 220. Tá? É 220 ou 180 horas. Mas aí quando eu estiver explicando o DSR para vocês, eu explico por que se utiliza esta base. Se você fizer a conta de quanto que você trabalha no horário comum, não com hora extra, não vai dar 220 horas mês nunca, tá? Mas aí tem um esqueminha aí que eu tenho que explicar para vocês. Então, se eu quero saber a quantidade de horas, faltas de horas e atrasos também é a mesma conta, tá? Então, tem empresa que desconta 15 minutos. Tem empresa que desconta 30 minutos. Ah, professor, mas 30 minutos não é uma hora. Sim, mas a empresa já diz lá que quem tiver atrasos representa a hora cheia. Então, se eu tiver 5 minutos de atraso ou 30 minutos de atraso durante o mês, é a mesma coisa que se eu tivesse faltado uma hora. E a conta vai ser a mesma. Tá? Só que isso, gente, que eu estou falando para vocês, a empresa não vai deixar claro em lugar nenhum. Porque, primeiro, que a pessoa que entra na empresa não vai ficar questionando, principalmente nesse momento de pandemia, de dificuldade de emprego, as pessoas estão perdendo emprego, a pessoa entra e vai trabalhar, ponto final. Ela não vai ficar questionando isso. Porque se você questionar muito, o cara vai falar, peraí, né? Agora, é importante nós, como funcionários, saber de todas as situações, porque se houver o desconto, você já sabe do que se trata, né? Então, muita gente não pergunta nada porque não tem conhecimento, né? E também ficar questionando muito, a empresa vai falar, peraí, como assim? Né? Então é importante que você saiba, guarda com você, se houver desconto, você tem condições de, não é reclamar, mas de questionar por que houve aquele tipo de desconto, tá? Bom, então aí se for por hora ou for atrasos, aí é o salário dividido por 220 horas. O valor que der é o valor do desconto por hora, tá? É assim que é feito a conta. Aí nós vamos ter aí também o Vale Transporte. O Vale Transporte, qual que é a característica principal do Vale Transporte? Eu tiro a câmera para tomar um pouquinho de água, por isso que eu tiro, tá? Vocês é uma sala que pergunta muito pouco, aí eu tenho que falar muito. Desculpa, professor, eu perdi a pergunta. A pergunta é, qual que é a característica principal do Vale Transporte? A característica? É. Levar o trabalhador para casa e ir para o trabalho. Isso, exatamente, é isso mesmo. É isso, é isso mesmo. A característica do Vale Transporte é de locomoção da empresa para casa, da casa para o trabalho. Ponto final, tá? Vocês aí são os mais jovens, mas não sei se alguém de vocês pegou o Vale Transporte quando era papel, quando era ticket, né? Falou comigo, eu sou dessa época, é o passe. É o passe, isso, exatamente. É isso aí. Quando era dessa forma, era complicado, porque as empresas ofereciam da mesma forma, porém o funcionário usava de má fé, né? Pegava isso para comprar lanche, para abastecer o carro, aceitamos Usava como moeda de troca, né? Isso, usava como moeda de troca, muito bem. Agora, não que agora não dá para fazer isso, até dá para fazer isso. Dá e muita ficou um pouco mais complicado. Não, mas agora ficou um pouco mais restrito, né?
Já tem aí o jeitinho brasileiro, né? O brasileiro é fogo, né? O brasileiro acha uns jeitinhos aí sensacional, né? Agora é porque ele contém foto, né? E a catraca, né? Ela tem a É, Então ela mostra a e- pessoa que está passando e bloqueia o é, cartão, a pessoa perde, eu não sei o que acontece, mas tem umas. mas já tem Não, eu digo assim, a utilização não só no transporte, a utilização para outros lugares, entendeu? Então você não consegue, Ah, tipo, hoje, ainda, mas ainda eu já vi lugares fazendo isso, né? Não sei como é que os caras conseguem, né? Mas é uma fraude, né? Tipo assim, eu quero, sei lá, comer um lanche, só que eu não tenho dinheiro, eu tenho vale transporte. Tá bom, a gente aceita. Né? Quando não era o papelzinho, você deitava e rolava. Pô. O cara aceitava papelzinho em qualquer lugar. Agora, com a cartão magnético, já está um pouquinho mais complicado, né? Bom, eu já vi enfim. um pessoal oferecendo para vender. Eu tenho R$ 1.000 no meu bilhete, eu vendo para você, vai, por 600. Eu já vi gente Isso, oferecendo. isso é outro sistema de fraude também, né? Porque alguém descarrega isso aí em algum lugar, né? Mas, enfim, o objetivo do Vale Transporte não é esse, tá? O objetivo do Vale Transporte é o que está escrito aqui, ó. Para deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. É para isso que foi criado o Vale Transporte, tá? Considera deslocamento para este fim a soma dos segmentos componentes da viagem de trabalho por um ou mais meios de transporte entre residência e local de trabalho. Aí a pergunta é, professor, o Vale Transporte é obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? As empresas concedem porque o funcionário não tem condições de se locomover de um lado para o outro, né? A empresa é obrigada a pagar o vale transporte da sua totalidade? Também não. O que é a sua totalidade? Aquele diz de um ou mais meios de transporte. Então, por exemplo, eu moro na Zona Leste e trabalho no Morumbi. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, um metrô, fazendo as devidas baldeações, e quando eu chego na estação Morumbi, eu tenho que pegar uma condução ainda, mais um ônibus. Então, eu vou gastar aí R$ 4 mais o ônibus, nem sei quanto é que está o metrô, quanto é que está o metrô? 4,20, 4,30, né? Vai gastar aí R$ 20 por dia. A empresa só quer me pagar 10. Isso pode? Pode. Eu concordo ou não concordo. Se eu não concordar, a vaga não vai ser minha. Se eu concordar, a diferença eu pago. Ponto final. Tá? Então, esse negócio, uma empresa não paga vale transporte. Ela é obrigada a pagar vale transporte. Não, ela não é obrigada. Ela paga se ela achar que deve pagar. Aí você, como colaborador, aceita ou não aceita. Tá? O que mais que eu tenho para falar do vale transporte? Tem gente que já sabe disso e aí ele faz é o jeitinho brasileiro que eu costumo dizer aí também, né? Se eu trabalhar até 2 quilômetros da minha casa, onde que eu moro, eu não tenho direito a vale transporte. Então a empresa fala, não, você mora a 2 quilômetros daqui. Você pode vir a pé, você pode vir de bicicleta, enfim. Mas é perigoso. Não. No seu caso, a empresa não concede o vale transporte. Mas o meu amigo recebe. Sim, o seu amigo mora na cidade de Tiradentes. E a empresa, nós estamos no Morumbi, seu amigo mora na cidade de Tiradentes e você mora a 2 quilômetros daqui. Você não tem direito a vale transporte. O seu amigo tem. Mas isso é injusto. Não, não é injusto. É mais do que justo. Para que você quer vale transporte se você pode vir a pé? Porque vai se descontar só 6%. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui o cálculo. Tá? Então, o vale transporte ele não é obrigatório. Ele é um benefício. É um benefício. E pode ser total ou parcial. Vai da pessoa aceitar ou não. Tá bom? Faz jus ao vale... Professor, Pois não. posso te interromper um pouquinho? Pode. Para falar de um assunto nada a ver. Tá tendo uma discussão no grupo que estão falando que o grupo tem que ser distribuído por pessoas iguais. Meu grupo tem 5 pessoas. Tem algum problema? Não. Eu não Muito obrigada. estabeleci nenhum.
eu não estabeleci nenhum critério que tem que ser números iguais. Se quiser fazer um grupo de 2 e outro de 5, todo mundo tem que participar. A única exigência que eu faço é que o grupo de 5 pessoas, todos os 5 têm que falar. Se for um grupo de 3 pessoas, os 3 vão ter que falar. Tá bom. Obrigada. Nada. Professor, Fala aí. é que a questão que está sendo discutida também é por conta que, assim, são 8 temas e são poucas pessoas. Então, se um grupo tiver 5 e cada grupo for selecionando quantas pessoas quiser, uma pessoa ou outra vai acabar ficando sozinha. E não vão ser Então, todos os por isso... temas que irá ser trabalhado. Não, não é isso. Eu preciso saber quantos grupos tem. Tem 4 grupos? É 2 temas para cada grupo. Se um grupo tem 5 pessoas, vai trabalhar 2 temas. Se o grupo tiver 2 pessoas, vai trabalhar 2 temas. É a mesma coisa. Então, aí se tivesse 8 grupos, cada um trabalharia um tema e ficaria mais fácil para Sim. todo mundo, entendeu? Perfeito. Mas acho que mas Seria aí essa maneira que a gente estava tentando dividir. não, tudo bem. Aí fica a critério de vocês. Eu não quero, por isso que eu coloquei. Se você for me dar muito Mas trabalho, são muito poucos alunos para Então, distribuir entre 8 grupos. 8 sim. grupos. Se vocês tiverem dificuldade para isso, como nós combinamos no início, eu vou pegar a lista de vocês, ver quem é que está frequentando as aulas, né? E aí eu faço a separação e defino os temas. Eu estou deixando aberto para vocês se organizarem, tá? Mas se tiver dificuldade, eu interfero, Professor, não tem problema. Oi. Pode falar. Licença, desculpe interromper. Então, quando o senhor falou sobre o grupo e tudo mais, e aí eu vi que tinha 8 temas, eu sou representante da sala, né? Aí eu resolvi pegar os alunos que vão participar do projeto, né? E distribuir por esses 8 temas, porque assim todo mundo tenha grupo igualmente e todo mundo e todos os temas possam ser trabalhados sem ficar uma coisa pesada. Só que, igual estava falando, ela e mais 4 alunos, eles gostariam de se reunir em grupo de 5. Como está acontecendo essa desavença, eu acho melhor que o senhor distribua os grupos. Eu passo para os alunos que não poderão acessar a plataforma Teams, e aí o senhor mesmo distribui. Perfeito, maravilha. Fechado. O que você falou, está falado. E eu distribuo Viu, os professor? grupos e distribuo os temas. Fechou. Diga. Como é que é? Como a gente está em divergência, né? Eu acho que a gente acaba não chegando em um acordo. Então, se for feito pelo senhor, é melhor. Perfeito, tranquilo. Se você puder antecipar e me mandar essa relação, ou se você quiser me falar na próxima quinta-feira eu já defino na hora para vocês. Tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Eu vou tentar te enviar por chat o nome dos alunos que não participarão da atividade, tá bom? Obrigada. Valeu. Então vamos lá, gente. Dando continuidade aqui. Quem tem direito ao Vale Transporte é empregados definidos pela CLT, pessoas físicas que prestam serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência desse mediante salário. Empregados domésticos e trabalhadores de empresas de trabalho temporário. Todas essas pessoas têm direito ao Vale Transporte. Por mais que não seja obrigatório, a empresa geralmente faz jus ao pagamento do Vale Transporte, porque realmente é uma situação que, se você não tiver, você não vai trabalhar, tá? O estagiário, mesmo não tendo vínculo empregatício, a empresa também pode pagar Vale Transporte para ele, tá? O Vale Transporte não integra ao salário, tá? De acordo com a nova legislação, já pode receber o Vale Transporte em dinheiro. Antes da nova legislação não podia, tá? Hoje já pode. Então a empresa pode substituir, em vez de te dar o cartãozinho lá para você cadastrado lá na SP Trans, ela pode te pagar o Vale Transporte em dinheiro, tá? O problema de pagar em dinheiro é que a pessoa pode gastar o dinheiro com outra coisa e aí não ter dinheiro para ir trabalhar, tá? Então essa é uma situação em que pode acontecer. E aí a pessoa, mas por que você não vê? Porque eu não tinha Vale Transporte. Como você não tinha Vale Transporte se eu fiz a antecipação para você no início do mês? Né? Então esse é o problema da empresa que faz o pagamento do Vale Transporte em dinheiro.
Lembrando que se esse valor entrar no seu olerite, ele tem que entrar no valor positivo, ele tem que entrar no seu valor negativo, tá? Ou seja, a empresa não deve pagar, não se deve pagar o vale transporte via olerite, tem que ser pago por fora, tá? Se for pago em dinheiro. Se for pago via bilhete, aí não tem problema, tá? Porque ela não pode ter incidência nenhuma de contribuição. Então, ela não pode pagar fundo de garantia sobre vale transporte, ela não pode pagar INSS sobre vale transporte, ela não pode pagar imposto de renda sobre vale transporte. Então, essa situação não pode haver, tá ok? Acho que é isso. Vale transporte, que é isso. Bom, a concessão do vale transporte, residência-trabalho, não estabelece mínimo de distância em local para a concessão do vale transporte. Entretanto, se o empregado residir em local tão próximo às dependências da empresa que comprovadamente não tiver condições de utilizar nenhum meio de transporte para chegar ao local que exerce suas atividades, não fará jus ao vale transporte, pois não haverá principal finalidade do benefício em questão. É o que eu falei para vocês. Não tem um limite estabelecido, mas as empresas entraram em um acordo aí, vamos dizer assim, um acordo empresarial, de que até 2 quilômetros não se paga vale transporte, porque não caracteriza, a pessoa pode ir a pé, tá? Ah, mas se tiver chovendo, se tiver isso, se tiver, não tem o C não faz parte, né? A legislação não especifica que até 2 quilômetros, mas as empresas fizeram essa determinação e quando a pessoa trabalha muito próximo, não faz jus a receber o vale transporte. Uma coisa importante também é a atualização de endereço, né? Entre as obrigações que o empregado deve cumprir para receber o vale transporte, encontra-se informar o empregador por escrito seu endereço residencial, os serviços e meios de transporte mais adequados e o deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Tá? A legislação em vigor prevê expressamente que as informações referidas devem ser atualizadas anualmente ou sempre que ocorrer alteração do endereço residencial ou de serviços dos meios de transportes adequados ao deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, sob pena de suspensão do benefício, caso não cumpra com essa exigência. Então, tem gente que age de má fé, a gente sabe disso. A pessoa usava, sei lá, 4 conduções por dia e é mais ou menos aproximadamente R$20 que ela gastava por dia. Aí ela se mudou muito próximo à empresa e ela continua recebendo esses R$20 a título de vale transporte e não avisou a empresa, tá? Por isso que pede-se, então, que essas obrigações, né, obrigações do empregado em cumprir para receber o vale transporte. Então, tem gente que acha que é um espertão e fala, eu mudei, não vou falar nada para a empresa, estou recebendo o vale transporte, deixa quieto. Ela não vai ficar sabendo nunca. Você acha que ela não vai ficar sabendo, tá? Porque tem sempre alguém que vai conversar e vai, em algum momento, dedurar isso. E agora, com as mídias sociais, né, qualquer coisa é fácil de registrar essa operação, né? Às vezes você acha que tem amigo na empresa e, na verdade, você não tem amigo nenhum. Aquele amigo que você acha que é seu amigo pra caramba é aquele amigo que pode te estar te prejudicando por situações desse tipo, tá? Então, tem que tomar cuidado com... Mudou de endereço, informa a empresa. Não deixa da empresa ficar... Ah, mas aí eu não vou receber mais 20 de vale transporte, professor. Eles vão cortar porque eu moro muito perto. Faça, mas faça a coisa certa, né? Não deixe com que a empresa descubra. Porque se a empresa descobrir, você pode tomar uma advertência. Ah, mas é que eu mudei semana passada, né? Aí alguém pode ter te dedurado e ter comprovantes com relação a isso. Ela pode verificar suas redes sociais, você pode ter problemas com relação a isso e ela pode, de fato, suspender definitivamente o vale transporte. Tá? Então, caso tenha atualização de endereço, comunique imediatamente à empresa. E também, se houver, hoje eu usava, sei lá, metrô, ônibus e trem, para ir para a empresa e vice-versa, né? Ônibus, trem e metrô, para voltar para casa. Agora não, agora eu só uso o metrô. Então, diminui a quantidade de vale transporte, não dê uma desperta e falar, não, deixa assim, porque se a empresa descobrir, ela pode suspender o benefício. E aí não tem o que fazer. Oi. Alguma dessas coisas, se o empregador não fizer de acordo,
pode ser mandado embora por justa causa? Seu empregador ou seu empregado? Que lado que você está Desempregado. falando? Se o funcionário não colaborar, não falar as coisas, se a empresa descobrir algo assim, ele pode ser demitido por justa causa? Então, justa causa, eu vou ser sincero para você, é algo muito, 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 muito delicado. As empresas fazem de tudo para evitar de mandar um funcionário embora por justa causa, tá? Espera aí que eu já continuo explicando para você. Porque ela precisa ter a sua efetiva, mandar por justa causa, ela precisa ter efetiva comprovação de que aquilo está ocorrendo, tá? Você pode sim, nesse caso, ter a suspensão do benefício, você pode tomar uma advertência, você pode até ser mandado embora, porque você está agindo de má fé, tá? Ela não vai te mandar embora por justa causa, ela vai te mandar embora, mas não por justa causa. Dificilmente uma empresa vai mandar embora por justa causa numa situação dessa. Ela vai te mandar embora, vai dizer que está tendo um corte na empresa e vai te desligar, porque você já mudou há bom tempo e você não comunicou à empresa, ou você não usa mais o transporte que você usava. O Vale Transporte é um custo altíssimo para a empresa. Então, se você está tendo esse processo, qual é a recomendação? Ah, não dou nada, a empresa ganha dinheiro pra caramba. Tem gente que pensa assim, tá? A empresa ganha dinheiro pra caramba, o que seria... O que é, sei lá, vai, R$ 300 para a empresa? Ah, deixa eu ver esse dinheiro para mim mesmo. 300 conto, o que ela vai... Qual é a diferença de 300 conto para a empresa? É 300 seu e 300 de mais 5 mil funcionários. Então tem uma grana associada a isso, né? Então tem gente que pensa dessa forma, acha que não vai acontecer nada. Então você pode ser demitido, você pode ter suspensão do benefício. Vamos supor que você está na empresa já há algum tempo, você ganha bem, e ela ainda te paga o Vale Transporte, e tem uma situação dessa que você não comunicou à empresa. Passa um mês, passa dois, ela já sabe que você mudou de residência, você já fez comentário, você já postou nas suas redes sociais, e ela está monitorando, e você nem se preocupa de estar informando ela. E diante disso, uma hora ou outra ela vai te chamar e vai falar, ó, infelizmente a gente está com corte de funcionário e nós estamos te desligando. Nossa, mas como assim? Ela não vai te dizer que foi por causa disso. Se você estiver fazendo isso, você vai falar, putz, será que foi por causa disso? Vai ficar aquela incógnita, aquela interrogação na sua cabeça, tá? Então, qual é a recomendação que eu dou? Faça sempre a coisa certa. Mesmo, tem até um ditado disso, né? Faça sempre a coisa certa, mesmo que ninguém esteja vendo. Não faça a coisa errada, porque depois você pode se arrepender e aí é tarde. Ok? Mas justa Professor, causa... uma dúvida. Pois não, justa causa dificilmente vai acontecer numa situação dessa. Diga. Assim, eu também me encaixo nesse caso, dando um exemplo de mim. Eu me mudei, mas não altera nada em relação ao meu transporte à empresa. Eu continuo sendo o mesmo ônibus, a mesma quantidade de passagem. Tem alguma relevância eu comunicar ou não à empresa? Sim, é o mesmo caso. Ela precisa saber do seu endereço, da onde você reside. Mesmo que não altera nada com relação ao meio de transporte. Você se mudou, você tem que comunicar à empresa. Vamos supor que você passa mal. Vamos supor que você passa mal na empresa e você precisa ser socorrido imediatamente. Aí não consegue nenhum contato. Ah, a gente já sabe onde ela mora. Vai no seu lugar de residência, você não mora mais lá. Não, ela não mora aqui mais já faz 3 anos. Você entendeu? Então é importante atualizar, por mais que não vai mexer com o Vale Transporte. Sempre deixar as informações atualizadas com a empresa. Telefone, endereço, e-mail, sempre atualizado. Faça a coisa certa mesmo que ninguém esteja vendo. Tem uma frase dessa aí, não sei quem bolou essa, mas é extremamente importante. Tá bom? Bom, vamos fazer o cálculo disso aí tudo, então. O empregador é obrigado a adiantar o Vale Transporte. Tá. Existe aí, então, uma regrazinha para fazer o cálculo do Vale Transporte que chama-se, a regra é, dos dois valores considera o menor. Então, todo mundo sabe que vem descontado do seu salário 6%. E essa é o que as pessoas conhecem, tá? Mas não é bem assim que funciona, tá?
Isso funciona para certas situações. Para outras situações, não é assim o cálculo, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês o que é. A regra é dos dois o menor. Essa aqui é a legislação, né? Descontar 6% parte do custo do Vale Transporte. Então, a empresa só pode descontar do empregado 6% do seu salário. Tá? Esse é o valor limite permitido que pode ser descontado do empregador. Do empregado, não do empregador. O empregador pode descontar do empregado o valor de até 6% do seu salário básico. Tá? Ou então, obedecendo essa regra dos 6% dos dois o menor. Como é que funciona isso? É assim, ó. O funcionário A, ele ganha, aqui é só para exemplificar, tá? O funcionário A, ele ganha R$ 750 e recebe de vale transporte R$ 200. Então, qual é a regra que a empresa vai fazer? Ela vai descontar do colaborador ou do funcionário sempre o menor valor. É isso que determina a regra do vale transporte. Então, se eu aplicar 6% sobre R$ 750, eu chego no cálculo de R$ 45. Ok? Já o funcionário B, ele recebe R$ 3.000. Se eu aplicar 6% de R$ 3.000, dá R$ 180. Só que esse funcionário B, ele recebe de vale transporte 120. Então, nesse caso, o cara recebe 200. Tem um salário de 750. Então, a empresa vai aplicar 6% sobre o salário dele, vai descontar dele 45. E os outros 155, quem é que vai pagar se ele leva para casa essa diferença de R$ 155? Quem que paga isso aqui? Ele paga 45 e a empresa dá para ele 200. Quem que paga essa diferença de R$ 155? A empresa? A empresa. Isso, a empresa, exatamente. Correto. Por isso que a empresa precisa saber aonde você mora, ok? O funcionário B já tem uma situação diversa. Ele recebe R$ 120. Só que se eu aplicar 6% do salário dele, vai dar 180. Então, quanto que a empresa vai descontar dele? Quanto que a empresa vai descontar dele? Isso. 180 ou 120? A empresa vai descontar dos dois valores o menor. Ela vai sempre aplicar os 6% e vai verificar se o 6% é maior ou menor que o valor que ele recebe. No funcionário A, ela desconta os 6%. E ela dá 200, desconta 6, desconta só 45. A diferença, a empresa tem que pagar. No funcionário B, não dá para fazer isso. 6% de 3.000 é R$ 180. Eu não posso descontar R$ 180 do funcionário se ele recebe de vale transporte 120. Então, eu tenho que descontar exatamente o valor que ele recebe. Nesse caso aqui, o que prevalece é sempre o menor valor na hora que eu aplicar os 6%. Por isso que a regra é 6% dos dois, o menor valor. Qual que é o menor valor aqui? É o valor que ele recebe ou é o valor calculado de 6%? É o valor que ele recebe. Então, eu desconto o valor que ele recebe. Eu não posso dar 120 e descontar 180. Qual que é a vantagem para o funcionário fazer isso? Não há vantagem nenhuma. Tá? Nesta situação aqui, a empresa pode suspender o Vale Transporte. Por que ela pode suspender o Vale Transporte? Porque quem está pagando esses R$ 120 aqui é o próprio funcionário. Ele recebe 120 e desconta 120. No de cima, não. Ele recebe 200 e só desconta 45. No de baixo, ele recebe 120 e está descontando 120. Nesta situação aqui, a empresa pode cancelar o Vale Transporte dele. Por quê? Porque o Vale Transporte é um custo altíssimo para a empresa. Porque ela vai ter que fazer a antecipação
do valor, pagar no início do mês para ele, e só pode descontar esses 120 no final do mês para o funcionário. Por isso que nessa situação, quem está pagando é o funcionário, não tem nenhuma parte da empresa, a empresa não tem custo nenhuma com isso, só tem custo porque ela vai antecipar o pagamento do Vale Transporte. Então, se a empresa perceber isso, ela pode cancelar o Vale Transporte dessa pessoa. E aí, nos exercícios, eu vou dar misturado para vocês, tá? Onde vocês vão ter que aplicar os 6% e verificar dos dois qual que é o menor. É o valor que ele recebe ou é o valor dos 6%? Sempre descontando o menor valor. Professor, então é a empresa que estipula o valor não é a conta, a pessoa vai pegar duas conduções, eles não fazem uma conta? Não, fazem uma conta, mas é que aqui eu não estou fazendo a conta de quanto que ele recebe. Eu estou dizendo aqui que o valor total que ele recebe de Vale Transporte é R$ 120. Ah, tá. Isso só está fazendo o valor para a gente saber calcular, né? Exatamente, isso aí. Ah. Mas ela vai fazer, eu só pago, que eu falei na teoria para vocês, eu só pago R$ 120. Ah, mas eu gasto 240. Cara, aqui é só 120 que a gente paga de Vale Transporte. Você quer trabalhar com a gente? Entendi. Entendeu? Aí, sempre que o total que ela vai colocar lá no bilhete único lá do Vale Transporte, da SP Trans, R$ 120. O cara ganha R$ 3.000. A empresa vai pagar 120, eu calculando 6% vai dar 3.000. Vai dar 180. Eu só posso descontar o menor valor. Sempre o menor valor. Eu nunca posso descontar o maior valor do funcionário. Eu não posso dar 120 para ele e descontar 180. Não faz sentido isso. Por isso que a regra do Vale Transporte prevalece o menor valor. Para fazer a conta no holerite da pessoa. Professor, Oi. então é 6% em cima do salário. Salário, exato. Sem os tá. adicionais. Tá? Não tem adicional, não Sem pode os entrar aqui, não. descontos, tá? O salário bruto, exatamente. Tá. Sem os descontos. Tá bom. Exatamente. É isso. Professor, Oi. só uma dúvida. Nessa quarentena que muitas pessoas estão sem trabalhar e as empresas não estão pagando o Vale Transporte, tem que mesmo assim haver o desconto em folha de pagamento? Não. Não tem. Se a pessoa está em home office, ela não está utilizando o Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício. Tá certo? Se é um benefício, para você se deslocar de um lado para o outro, você está trabalhando em casa, não tem Vale Transporte. Você não está recebendo. Se você não está recebendo, não pode ser descontado. O mesmo serve, então, para Vale Refeição, no caso. O Vale Refeição tem um critério diferenciado. Para efeito de cálculo, o Vale Refeição tem um cálculo diferenciado. Mas para efeito de desconto, é o mesmo critério do Vale Transporte. Se você está trabalhando em casa, você não está consumindo o Vale Refeição externo. A empresa não deveria estar descontando. Entendi, obrigada. Tá? Só que o cálculo do Vale Refeição é um pouquinho diferente, que é exatamente a sequência. Não sei se vai dar tempo de explicar, mas eu tento. Professor. Oi. O senhor falou que é no salário bruto, né? Então, no caso, se a pessoa tiver salário família, então é salário família, menos vezes... Não. É só o salário. O salário família não entra para título de cálculo de Vale Transporte. Nossa, quando a gente fez com o salário família, o professor falou Jamais. O salário família é um custo que a empresa só faz o repasse. Então você não pode... Meu Deus do céu. Você não pode jamais mexer no salário família, mas nunca. Eu vou até... Ô, professor. Oi. Então, assim, você faz o cálculo todo de todos os descontos e no final você só adiciona o salário família, é isso, né? Isso, exatamente. Porque o que foi passado pra gente, tanto que a gente teve dificuldade nessa questão, porque a gente somava, primeira coisa, o salário bruto mais o salário família, e depois a gente fazia todos os outros descontos. Não posso descontar nada do salário família. O salário família, eu vou falar numa aula para vocês. O salário família... Então, por cima, ele entra por último. Isso. Na verdade, não é que ele entra por último.
ele não pode Não, ter pra incidência nenhuma. pra gente entender mais ou menos o cálculo, a gente desconta tudo e depois adiciona o salário família. Aí fica o Exatamente. total certo do que vai receber. Isso, exatamente. Tá. É isso mesmo. Salário Então família nós não pode aprendemos ter. errado. Então tudo a gente Então, aprendeu errado. Porque tudo Juliana, foi Infelizmente, feito. Juliana, cancela as aulas antes da quarentena. Começa Meu de novo. Deus do céu, cancelo tudo aquilo, então. Não sei Cancela se é tudo. tudo, né? Não sei se é tudo, mas É tudo, insalubridade. gente. Eu tô olhando para minha tabela agora, professor. Cálculo de INSS, tá salário família vezes o porcentagem. Cálculo Não, IR, salário família. não, Falta salário não, família. VT, salário não, não, família. não, não, Atraso, não, salário família. não, Tudo não tá pode, no não salário pode. família depois. O salário família é só um repasse, né? Então o funcionário que tem, só para responder a pergunta de vocês, mas eu vou tratar isso numa aula. Salário família, a empresa paga para aqueles que têm direito, que eu vou explicar para vocês também quais os direitos para quem tem direito a receber salário família, e a empresa paga para o funcionário, e é esse valor que ela paga para o funcionário, na hora que ela vai pagar o INSS para o governo, parte da empresa, ela desconta o salário família, porque ela já fez o repasse para o funcionário. O salário família é imexível, tá? Não pode ter desconto nenhum, não pode ter incidência de imposto, nada, nada, nada. Tá? Eu vou rasgar isso aqui, porque toda aula que o senhor vai dar, eu O pego essa folha e vejo o contrário. O INSS que vocês comentaram, a tabela está correta, mas o cálculo está errado. Eu também vou explicar para vocês. Ela está na minha mão aqui. Tá, a tabela está certa que vocês confirmaram comigo na última aula, mas ela está errada a forma de cálculo. Tá? Você pode me tirar uma dúvida sobre o Vale Transporte de novo? Posso. Então, agora a minha mãe, ela pegava transporte público. Agora ela tá indo de Uber, indo e voltando, e a empresa que tá pagando. Aí descontaram como que se fosse Vale Transporte, tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá. Porque agora agora tá. Mas isso é uma opção da empresa, né? Isso é uma opção da empresa. Isso. Ela trabalha em casa de família e eles optaram por todas as funcionárias irem de Uber. Aí eles arcam com Uber e de volta. E desconta como se fosse Vale Transporte. É isso? Isso. Tá o bom. Uber dá mais ou menos uns R$100 por dia, mas aí na hora de descontar tem que entrar nessa regrinha que eu tô explicando para vocês. Ele desconta em cima do que pagava antigamente, no Vale Transporte, o que dava antigamente. É isso aí, tá. Agora, o inverso que não pode acontecer, tá? O que é o inverso? É assim, ó. A pessoa recebe o Vale Transporte, lá no bilhete único da SP Trans, e ela fala, eu não quero mais, eu não vou ficar pegando ônibus não, tá? Essa pandemia aí, eu vou usar a Uber, fazer o inverso, por conta da pessoa. Então, a pessoa recebe o Vale Transporte e usa a Uber. Isso também é errado. Aí, se a empresa descobrir... A pessoa tem que arcar por conta, né? Não, a pessoa tem que arcar por conta, beleza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ela não pode receber o Vale Transporte, não é o caso que você contou agora. O caso que você contou que foi opção da empresa descontar o Vale Transporte pelo cálculo do Vale Transporte e utilizar Uber. Até aí, beleza, aí pode. Só não pode o inverso. Eu receber o Vale Transporte e eu falar, não quero usar o Vale Transporte, eu vou usar o Uber. Se a empresa saber que você está usando indevidamente o Vale Transporte, você pode ter penalização em relação a isso. Tá. Entendeu? Porque você não está usando o Vale Transporte, você está usando o Vale Transporte para outra finalidade, para sair no final de semana, para ir para balada, enfim, e para ir trabalhar você está usando o Uber. Então, se a empresa perceber essa sua atitude, ela pode cortar o Vale Transporte. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Bom, gente, então assim, como a gente já está no limite aí de horário, eu vou encerrar. Tinha mais a Vale Refeição para explicar para vocês, mas não tem problema, a gente explica na semana que vem. E explica na semana que vem, acrescenta na semana que vem, mas isso já dá para vocês fazerem a atividade que eu havia... Tem mais 3 slides dessa aula, tá? Mas aí eu coloco na aula da semana que vem,
esse conteúdo que ficou faltando. E aí eu vou disponibilizar esse material da aula de hoje. O vídeo vai para o meu canal do YouTube, tá? Fica aqui no Teams, mas eu não tenho nem utilizado. Então eu tenho pego o vídeo, tenho colocado lá no oficial Professor Procópio, que é o canal do YouTube, com todas as informações que vocês me perguntaram e tudo que eu falei em aula. O conteúdo da aula vai lá para o meu site, professorprocopio.com, inclusive os exercícios. E aí, semana que vem, a gente retoma e continua. Sim, eu vou deixar. Ó, então, ó, eu vou Professor, escrever aqui, ó, site, pode falar. Site. pode disponibilizar o link desse site, por favor? Porque tem gente que geralmente só entra no canal e já Aqui, ó. procura direto a atividade. Site ali, ó, professorprocopio.com, tá? Lá vai estar o material, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar, tá? Vai o slide da aula todinho, mais os exercícios, tá? E aí, o vídeo da aula vai estar aqui no canal do YouTube. Oficial, professor. Ô, professor, Oi. as questões que você vai passar, você vai colocar em tarefas aqui no aplicativo? Não vou usar o Teams, eu não uso para tarefas, para nada. Eu uso as minhas redes que eu tenho mais habilidade. Então, lá no meu site, professorprocopio.com, eu vou entrar lá para vocês verem onde que é. Eu vou deixar lá E é para o entregar conteúdo da até a aula. próxima aula? Oi? É para entregar até a próxima aula? Isso, para entregar até a próxima aula, exatamente. Aí vocês vão me Ai. mandar por e-mail. Vocês podem Tá. me mandar na hora da aula mesmo, não precisa me mandar antes, não. Quem está escrevendo aqui? Mas a atividade ele só avalia pelo Teams. Não, eu não. Eu só avalio pelo... Ô, Débora, eu não utilizo a plataforma para avaliação de atividade. Eu recebo por e-mail. Eu falei isso na primeira aula. Tá? Professor, pode passar o seu e-mail aí para... Sim, ó. E-mail. Professor. Vou colocar daqui a pouco. Assim que terminar essa aula, eu vou colocar a atividade para vocês lá. Tá? Eu vou entrar aqui no site, vou compartilhar para vocês verem onde que está. Não sei se vocês já entraram para ver. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui, deixa eu ver se vai abrir aí. Estão vendo alguma coisa aí, não? Não, professor. Não. Peraí. Aqui, agora acho que está aparecendo. Está aparecendo aí? O site? Ainda não. Não, já está aparecendo aqui que eu estou compartilhando. Agora apareceu. Agora Tá. Então aqui, ó, tem um pouquinho da história do professor Procópio e aqui tem a ITEC de vocês, ó, a ITEC Ademar Eméritas, não é isso que chama? Ademar Batista Eméritas. Então é isso aí. isso mesmo. Aí vocês vão vir aqui, ó, a aula do dia 14, eu já coloquei aqui, ó, vocês vão colocar aqui, ó, ETEC A Eméritas, aula 1, 14 do 5, aula 2, 21 do 5 que não houve, e a aula 3 é a aula de hoje. Então eu vou colocar o anexo aqui da aula 3, mais os exercícios. Aí vocês entram aqui e pegam o conteúdo da aula. Tá? Se quiserem ver o vídeo, embora fique aqui no Teams, mas como eu expliquei para vocês no primeiro dia, o Teams eu só uso para interação com vocês em aula. Tá? Eu uso assim para
todas as ETECs que eu trabalho. Eu tenho 5 ETECs. Trabalho no Parque da Juventude, trabalho no Brasília Machado, trabalho com vocês, trabalho no Camargo Aranha. 5 não, acho que são 4, né? São 4 ETECs. ETEC Eméritas, PJ, Brasília Machado e Camargo Aranha. São 4 ETECs que eu trabalho. Todas elas ficam aqui no meu site, o meu material e o conteúdo da aula. Assim que eu encerrar, eu salvo e jogo lá no canal do YouTube, separado numa playlist. Tem uma disciplina de vocês e com todas as aulas que eu já trabalhei aí nesse mês de maio. Tem 63 vídeos de aula só de todos os conteúdos que eu já trabalhei. E aí, na semana que vem, vocês podem me mandar por e-mail essa atividade, para eu começar a considerar a nota aí dentro das minhas avaliações. Professor, qual é o e-mail, por favor? Que eu não tenho. Professor Procópio, 2018, @gmail.com. Tá no chat, ele passou no chat. Coloquei lá. Então, Débora, eu tenho utilizado essas plataformas, tá? E assim eu tenho desenvolvido e é assim que a gente vai tocar o nosso barquinho, tá? O Teams eu só utilizo para interação com o aluno, tá? O Centro Paula Souza deixou bastante aberto para cada professor utilizar a forma de trabalho para interação com o aluno. Então, eu atendo vocês pelo Teams, eu atendo vocês pelo e-mail, eu atendo vocês pelo YouTube, eu atendo vocês por aula, eu sempre procuro estar atendendo da melhor forma possível. Então, eu não utilizo o Teams para essas atividades, porque o Teams está sobrecarregado e nem sempre tem. Vocês funcionam até bem, mas durante o dia eu tenho tido um pouco de problema com relação à plataforma Teams, porque ela não suporta, gente. Vou ser sincero para vocês. Ela não suporta, por mais que os caras fazem a atualização, não suporta. É o Centro Paula Souza utilizando na íntegra, fora empresas que utilizam o Teams e tal. Então, precisa ter um servidor bastante parrudo mesmo para segurar toda essa turma conectado 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia. Então, é muita gente utilizando. Então, eu não utilizo o Teams para receber tarefa, para colocar tarefa, para nada. Eu só faço aula no Teams porque é a plataforma que o Centro Paula Souza está disponibilizando gratuitamente para a gente ficar aqui praticamente quase 2 horas, né? Está dando 1 hora e 51 minutos conversando com vocês ou com as aulas que tem esse período, tá? Então é por isso que eu utilizo dessa forma. Então eu estou utilizando 4 canais: o e-mail para receber as atividades, o Teams para interação com o aluno, o canal do YouTube é uma praticidade, se caso o aluno quiser assistir a aula que já foi dada, tá todas elas lá, embora também fique aqui no Teams, e o meu site que fica todo o conteúdo de aula que eu trabalho com os alunos, tá? Então é dessa forma que eu tenho trabalhado e tem dado bastante certo aí em todas as minhas aulas. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Não, professor, acho que é isso mesmo. Boa noite, viu? Eu que agradeço. E aí as correçõezinhas a gente vai fazendo aí durante as aulas aí que vocês forem comentando. Se vocês quiserem me passar algum exercício depois, a gente resolve junto. Não tem problema nenhum. Tá bom? Vai ter bastante dúvida. Pelo que eu tô vendo aí, vai ter bastante coisa. Mas a gente vai se acertando. Não tem problema. Vocês vão me passando, a gente vai tentando ajustar da melhor forma possível para deixar vocês craque em RH. Por favor. Tá ótimo. Beleza? Obrigada. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço.